Olá, terceiro ano, dando continuidade ao nosso conteúdo. Agora, propriamente, nós estaremos entrando no segundo bimestre, tá? Então, a gente já passou todo, né? Apesar de ter demorado, foi necessário, devido a esse nosso regime especial de aulas não presenciais, tá? Agora sim, a gente entra no segundo bimestre e nós hoje vamos começar a falar sobre as funções oxigenadas. Ainda no primeiro bimestre, quando nós trabalhamos um pouco sobre a nomenclatura das cadeias carbônicas em relação às funções, então ali a gente já viu um pouco quais são as funções que a gente trabalha. Né? Agora a gente vai trabalhar detalhadamente essas funções, mostrando suas propriedades, tá certo? Então vamos lá. As funções oxigenadas, elas são todas as cadeias carbônicas, tá? Que além do carbono e o hidrogênio, nós temos também a presença do oxigênio. Então, por isso, né, que essas funções são oxigenadas, porque todas elas têm a presença do oxigênio, tá? Então, dentre as funções oxigenadas, temos aí o álcool, temos o fenol, tá? Nós temos aqui o aldeído, a acetona, o ácido carboxílico, nós temos sais orgânicos, nós temos o éster e nós temos também o éter, tá? Então, são todas as funções oxigenadas que nós estaremos trabalhando aqui. A gente viu ainda no primeiro bimestre, né? É mais ou menos o que é cada um, então a gente sabe que o álcool e o fenol, nós temos aqui a hidroxila, o aldeído, nós temos aqui ó, carbonila, na cetona nós temos a carbonila também, no ácido carboxílico nós temos a carboxila, que no caso o nosso carbono fazendo a dupla ligação com o oxigênio, também está ligado a uma hidroxila. Nós temos o éster aqui, que tem uma carbonila também, nós temos o éter, que o oxigênio está no meio da cadeia carbônica e por aí vai, tá? Então vamos lá, para a gente começar a trabalhar separadamente essas nossas funções oxigenadas, nós começaremos aqui com duas funções, que são os álcoois e os fenóis, tá? Então vamos lá. O álcool é todo o composto orgânico que vai ter a presença de uma hidroxila, lembrando que a hidroxila é esse OH, tá bom? Ligado a um carbono saturado. Então quer dizer que o carbono onde essa nossa hidroxila está ligada, ele tem que fazer somente ligação simples. Essa nossa hidroxila não pode estar ligada a um carbono que faz uma ligação dupla, tampouco uma tripla, tá? Somente ligação simples mesmo. O nome UPAC, ele continua, né, obedecendo o que a gente já vem fazendo. Nós temos lá o prefixo, que é a quantidade de carbonos que nós temos na cadeia. O infixo, que prediz para a gente se nós temos ligações simples, duplas e triplas, né? Geralmente vai ser simples mesmo aqui para os álcoois. E o nosso sufixo terminado em ol, né? Que é isso que dá um álcool. Então nós temos metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol e por aí vai. Quanto a isso, nós teremos cadeias carbônicas, né, com essa função oxigenada do álcool, em que a gente vai ter a presença de dois ou mais hidroxilas na cadeia carbônica. Tá? Quando a gente tem somente uma hidroxila, a gente fala que nós temos um monoálcool. Quando nós temos duas, nós temos um diálcool, três, um triálcool, quatro ou mais é um poliálcool. E geralmente a gente até costuma também chamar, né, a partir de duas hidroxilas para cima, né, a nossa cadeia carbônica de poliálcool. Então monoálcool é só uma hidroxila. Poliálcool já tem duas ou mais, né? Sendo que a gente ainda pode falar também que duas é um diálcool e com três é um triálcool. Então vocês podem observar aqui que nesse exemplo nós temos três álcools, né? Nós temos no caso um triol. Então nós temos três funções oxigenadas que é a hidroxila. Nós também teremos tipos de álcoois, tá? Que são derivados de cadeias carbônicas, onde a nossa hidroxila vai estar ligada a um carbono que é primário, que só faz outra ligação com carbono, secundário, que faz duas ligações com outros carbonos, e terciários, né, que faz três ligações com outros carbonos. Quando nós temos, então,
a hidroxila ligada a um carbono que só se liga a outro carbono, nós temos um álcool primário. Quando a hidroxila ela se liga a um carbono que se liga a dois outros carbonos, né, dois outros radicais, teremos um álcool secundário. E quando nós temos a nossa hidroxila que se liga a três outros átomos de carbono, né, três outros radicais, nós teremos um álcool que é terciário. Tá? As propriedades que os álcoois possuem. Primeiro, a interação molecular, né? A interação entre moléculas. Devido à presença da hidroxila, então do OH, dessa nossa função ali dentro da nossa molécula, os álcoois eles realizam ligações de hidrogênio. Lembrando que as ligações de hidrogênio são as forças intermoleculares mais fortes que tem, né? Fazendo aqui em ordem crescente de força, então do menor para o maior, lembrando lá do primeiro ano, a força intermolecular mais fraca que tem é a dipolo induzido. Depois da dipolo induzido vem a dipolo permanente. E da dipolo permanente nós temos aqui a ligação de hidrogênio. Tá? Lembrando, apesar do nome ligação de hidrogênio, não é realmente uma ligação, porque não está envolvendo transferência, né, de elétrons, compartilhamento de elétrons, é uma atração eletrostática, ou seja, de carga positiva com carga negativa. Porém, entre elas, as ligações de hidrogênio são as mais fortes. Tá? E lembrando também lá do nosso primeiro ano, que a ligação de hidrogênio ela é feita entre moléculas que possuem na sua estrutura ou o átomo de flúor, ou o átomo de oxigênio, ou o átomo de nitrogênio. Tá? Então, como ela possui aqui o átomo de oxigênio, a força intermolecular, né, a força entre moléculas aí que vai ser feita, vai ser a ligação de hidrogênio, que é a mais forte de todas. Tá? Devido os álcoois realizarem ligações de hidrogênio, as temperaturas de fusão e de ebulição que eles possuem serão as mais altas. Por que serão as mais altas? Esse tipo de ligação, né, que é uma interação intermolecular, por ser muito forte, para você conseguir desfazer, quebrar, você tem que empreender muita energia. É muita energia utilizada para você conseguir quebrar isso. Então, isso faz com que o ponto de fusão e o ponto de ebulição dessas substâncias sempre sejam elevados. Tá? Aí nós ainda temos aqui que os monoálcoois possuem ponto de fusão e ponto de ebulição menor, né, inferior aos poliálcoois. Então, quanto mais hidroxilas você tiver na cadeia carbônica, maior vai ser o ponto de fusão e maior vai ser o ponto de ebulição. Por quê? Quanto mais hidroxilas, mais ligação de hidrogênio, mais difícil de quebrar a molécula. Tudo bem? A nossa terceira propriedade, o estado de agregação. Né? Então, o estado físico que esses nossos álcoois se encontrarão em temperatura e pressão ambiente. Então, a 25 graus Celsius e a 1 atm. Tá? Quando nós temos monoálcoois, né, que só tem uma hidroxila ali na cadeia carbônica, e essa cadeia carbônica possui até 12 átomos de carbono, esse nosso monoálcool é líquido. De 12 átomos, né, a partir de 13 átomos aí para cima, ele já vai ser um álcool que é sólido, tá? Quando nós temos poliálcool, tá, onde aí nós teremos duas ou mais hidroxilas, se esse nosso poliálcool tiver até 5 átomos de carbono, ele vai ser líquido. E a viscosidade, né, ou seja, quanto mais espesso, quanto mais grosso esse nosso líquido é, né? Lembra, a viscosidade, se lembrem de um óleo de cozinha, tá? Aquela espessura do líquido é essa característica de viscoso. Então, a viscosidade ela vai aumentar também com o número de hidroxilas. Então, esse nosso poliálcool de até 5 átomos de carbono ainda é líquido. Quando nós temos aqui a partir de 6 átomos de carbono para cima, esse nosso poliálcool já vai ser sólido. Quanto à densidade, né? Os monoálcoois, eles possuem uma densidade que são inferiores à densidade da água. Já os poliálcoois, eles possuem densidade que são superior à densidade da água. Lembrando que a densidade da água é de 1 grama por ml ou 1 grama por centímetro cúbico. Quanto à solubilidade, como os nossos
como os nossos álcoois realizam a ligação de hidrogênio, né, porque tem a presença da hidroxila ali, eles tendem a ser polares. Aí lembrando lá também do nosso primeiro ano, que substância polar interage com substância apolar interage com substância apolar, tá? Então, quando nós temos álcoois que têm uma cadeia carbônica curta, eles tendem a ser polares, porque a eletronegatividade da hidroxila ela vai se sobressair ao resto da cadeia carbônica. Agora, quando nós temos uma cadeia carbônica que é longa e temos somente a hidroxila na pontinha ali, esse nosso álcool ele já vai ser apolar. Por quê? Lembrando lá que os hidrocarbonetos, né, quando nós temos uma cadeia carbônica que é feita somente de carbono e hidrogênio, ele é apolar. Então, se nós temos uma cadeia carbônica dessa que é grande, a eletronegatividade dela ela vai se sobressair à eletronegatividade da hidroxila. Então, se a cadeia carbônica naturalmente é apolar e ela é bem mais expressiva do que a nossa função orgânica aqui, então esse nosso composto ele tende a ser apolar. Tá? E também outra coisa, quanto mais hidroxilas são adicionadas ali, mais polar essa nossa substância ela vai ser, tá certo? Quanto à reatividade, eles tendem a ser mais reativos, interagir mais com outras substâncias, por serem polares, ou seja, pela presença dessa nossa hidroxila. E aplicações práticas que nós temos, tá? O metanol e o etanol, por exemplo. O etanol todo mundo conhece, né? Ou etanol, ou álcool etílico, que é o combustível, né? O etanol que é utilizado em postos de gasolina para abastecer carro, moto, tá? É o etanol que a gente utiliza também como álcool comercial. Quando a gente vai em uma drogaria, a gente vai em um mercado e a gente compra o álcool que estamos comprando é o etanol. Então o etanol ele é o álcool comercial mesmo. E existe também o metanol. O metanol ele é muito empregado mais industrialmente mesmo, tá? Só que, por exemplo, o metanol ele é mais barato que o etanol. E existe, por exemplo, indústrias, principalmente essas cervejarias caseiras, que tendem a empregar o metanol no lugar do etanol para eles obterem mais lucro gastando menos, sabe? E é um perigo, porque o metanol ele é tóxico para a nossa saúde. Ele nos causa mal, tá? Então é muito comum no consumo dessas bebidas artesanais, a pessoas se intoxicarem com metanol, né? Porque tem muito disso de utilizar o metanol para baratear a produção e aumentar o lucro. Tudo bem? Passando agora aqui para o fenol, tá? A diferença básica de um álcool e um fenol é porque um álcool comum, nós temos a hidroxila ligada a uma cadeia que é aberta. E o fenol, e o fenol aqui, nós temos a hidroxila ligada a um anel aromático. Tá? Lembrando que o anel aromático é o benzeno, basicamente. Essa palavra feno, tá? Ela deriva lá do alemão, que significa benzeno, e o ol é porque é um álcool, né? Então é um álcool derivado do benzeno. Então, fenóis, eles são qualquer composto orgânico que nós temos a hidroxila, que está ligado a um carbono que está presente a um anel aromático. Tá? Lembrando que para ser anel aromático nós temos que ter as 3 insaturações que estão em ressonância ali nesse anel. Como que a gente dá a nomenclatura desses fenóis? A nomenclatura IUPAC nós teremos aqui. A gente vai dar o número, tá, da localização da hidroxila. Depois a gente vai adicionar a palavra hidrox, né? O hidrox vem da própria hidroxila. E a gente vai dar o nome do anel aromático. Ou simplesmente vai ser o nome do anel aromático, que é mais usual, mais o ol lá no final, tá bom? O ol de álcool. Um exemplo aqui, né, para a gente pegar bem, nós temos aqui, observe que nós temos uma cadeia carbônica que ela é aromática e é polinuclear. Nós temos 2 núcleos aromáticos unidos aqui. Quando a gente tem um separado, a gente sabe que é o benzeno. Quando eles se juntam, assim, nesse caso, quando nós temos 2, isso aqui é o naftaleno, ou a naftalina, né, que a gente conhece comercialmente.
Esse anel aromático, ele tem, da mesma maneira que a gente coloca número em uma cadeia carbônica aberta, a gente também coloca, a gente numera os carbonos aqui da cadeia carbônica fechada, tá? Então a gente sempre começa daqui, ó, sendo ele polinuclear ou mononuclear, o carbono 1 vai ser esse daqui, aí a gente vai para a direita. Aí vem carbono 2, carbono 3, carbono 4. Nós teríamos aqui o carbono 5 e carbono 6, né? Só que aí, como essa nossa cadeia ela é mista, digamos, não, nós temos uma cadeia carbônica polinuclear, dois núcleos aromáticos unidos aqui. Então, ó, nós temos aqui carbono 1, 2, 3, 4, aí a gente pula aqui, ó, carbono 5, 6, 7 e 8, tá? Por que que a gente pula isso? Porque a gente só está numerando as valências livres, ou seja, aqueles carbonos que ainda podem fazer ligações. Se vocês observarem, esse aqui que está numerado como 4A e 8A, eles não podem mais fazer ligações, porque nós temos aqui, ó, esse carbono que está fazendo uma simples aqui e uma dupla aqui. Da mesma maneira, esse 8A, uma simples aqui e uma dupla aqui. Então, ele não tem valência livre para nada ser ligado a ele. Então, por isso que a gente pula para cá, tá? Então, a partir disso, olha, os carbonos que estão na vertical, ou seja, ó, o carbono aqui 1 e 4, carbono 8 e o carbono 5, a gente fala que a posição é alfa. Os carbonos que estão, digamos que na horizontal, então, ó, carbono 3 e 7, perdão, 2 e 7, 3 e 6, a gente fala que a posição é beta, tá? Então, por exemplo, essa nossa hidroxila aqui, que está no carbono 1, ela está em uma posição alfa. Se ela estivesse no carbono 4, também seria alfa. Se estivesse no carbono 5, seria alfa. Se estivesse no carbono 8, seria alfa. Então, nós temos aqui alfa, o hidróxido, quer dizer que ó, a nossa hidroxila está em um carbono que é alfa. Aí, como deriva de um naftaleno, a gente coloca naftaleno. Então, isso aqui é o alfa-hidroxinaftaleno. Ou alfa-naftol. Esse nafto vem dessa cadeia carbônica que é o naftaleno, dois anéis aromáticos juntos aqui, e o ol vem do nosso álcool, tá? Então, alfa é a posição, hidroxi, a nossa hidroxila, naftaleno, o alfa-naftol é a mesma coisa. Nós temos aqui, ó, observe que essa nossa hidroxila está no carbono 2. Carbono 2 ele tem uma posição que é beta. Tá? Então, nós temos o beta-hidroxinaftaleno ou beta-naftol. Dá tudo no mesmo, tá? Quanto às propriedades que os fenóis possuem. Como eles têm também a hidroxila, eles realizam a ligação de hidrogênio do mesmo jeito que os álcools, tá? Por realizarem ligações de hidrogênio, eles terão também temperatura de fusão e temperatura de fusão elevadas. Perdão, temperatura de fusão e temperatura de ebulição elevadas. Quanto ao estado físico, né, o estado de agregação que eles se encontram, quando nós temos monofenóis, ou seja, fenóis, né, que tem somente a presença de uma hidroxila, os simples, né, eles tendem a ser líquidos ou sólidos que possuem um baixo ponto de fusão. O baixo ponto de fusão, né, ele facilita essa nossa substância passar do estado sólido para o estado líquido. Os demais fenóis, né, que nós temos fenóis de cadeias maiores e que tem mais hidroxilas, eles tendem a ser sólidos. Quanto à densidade, eles são mais densos que a água, né, até porque teremos cadeias carbônicas maiores aqui. A solubilidade, os monofenóis, tá, principalmente de cadeias mais simples, tendem a ser polares. Não quer dizer que todos serão, porque se nós temos cadeias carbônicas maiores, eles serão apolares, tá? Lembrando que eles serão apolares porque a eletronegatividade da cadeia carbônica ela vai se sobressair a da hidroxila, tá? A reatividade, eles são muito oxidáveis, então eles podem reagir com ácidos, podem reagir com bases também. E aplicações que a gente pode utilizar aqui, né, que a gente pode trazer, por exemplo, o próprio fenol,
né, que é só o benzeno mais a hidroxila, que a gente também pode chamar de benzenol. Ele é utilizado como solvente, ele é utilizado na fabricação de certos medicamentos. Nós temos um outro tipo de fenol também, né, que foi muito utilizado lá na Primeira Guerra Mundial, que foi o ácido pícrico. Esse ácido, nós temos o fenol ali, em uma posição alfa, e nós temos 3 grupos metil, tá, ligados a ele ali, e esse ácido pícrico, ou 3 grupos metil não, perdão, 3 grupos nitratos, tá? Aí nós temos um trinitrofenol, ele é explosivo, tá? Ele explode com muita facilidade, foi muito empregado na Primeira Guerra Mundial para estar fazendo bombas, tá? Então dessa aula, o que a gente tira, né, que vocês devem se fixar? Funções oxigenadas, nós temos uma cadeia carbônica que tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Álcoois, né? Nós temos a presença da hidroxila ligada a um carbono saturado. Um carbono que só faz ligação simples. Tudo bem? E quanto à nomenclatura, nós só temos essa diferença básica mesmo na nomenclatura dos fenóis, tá? Porque a nomenclatura de álcoois, né? Nós temos cadeias carbônicas normais ali, abertas e tudo mais, elas seguem a mesma nomenclatura UPAC, tudo certo? Então na próxima aula a gente continua.